Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o indicador First Time True, tá? O que seria esse indicador, né? Eu já tinha postado algumas coisas lá no Instagram antes, né? Perguntando se alguém já conhecia. Na verdade, é um indicador muito simples, né? Ele é originado aí da manufatura enxuta ou do Lean Manufacturing ou do que a gente chama Sistema Toyota de produção, que significa fazer correto da primeira vez, né? Vamos assim dizer, uma melhor tradução. Então está mais envolvido com um aspecto de qualidade, porém, óbvio que a gente pode utilizar ele, né, para ver questões de máquina, ver questões de operador, avaliar a questão da qualidade relacionada a turno. A questão da liberdade aí vai depender da sua capacidade de absorver os dados, né, do nível de informação que você vai achar dentro da sua empresa. É o que eu sempre falo para os meus alunos. A parte mais difícil é a coleta de dados e o armazenamento, né? Em muitas empresas não tem essa possibilidade de automatizar ou usar recursos aí computacionais um pouquinho mais avançado para automatizar. E aí, óbvio, que a gente acaba tendo que utilizar algumas folhas de verificação, formulários de produção, e isso é natural, tá? Para quem quer implementar, porque existe uma questão cultural dentro desse assunto também. Então você vai ter que orientar, vai fazer treinamento de como a pessoa vai preencher essa lista de verificação, né? Esse formulário. Você vai ter que demonstrar a importância, porque se a gente está falando em questões de defeitos, se a gente está falando em questões de qualidade, em muitos casos pode ser que o operador queira esconder aquele erro, né? E não é esta a cultura. A cultura da manufatura enxuta, que foi o que revolucionou a área de produção industrial, a gente tem que mostrar os erros, né? Ter uma equipe que, se tiver o erro, quanto antes você anunciar esse erro, antes, óbvio, isso é de fato, que você vai conseguir recuperar, né, ou retrabalhar esse processo, seja ele em treinamento ou propriamente retrabalhar a peça se for possível, né, e assim vai. Então você pode fazer essa análise de diversas formas. Tem uma planilha, né, que a gente vai usar hoje, vou já para a telinha aqui do computador, vou virar aqui para a tela para a gente poder fazer. Se você quiser essa planilha, quem tiver no Instagram, me manda aí, né, um direct que eu envio, né? Pode me mandar um direct aí, me mande a planilha do FTT. Ou quem tiver aí no YouTube e quiser participar, quem está no Instagram também quiser participar, nós temos um grupo do Telegram, onde eu sempre tenho enviado, né? À medida que a gente vai fazendo alguns vídeos, eu envio lá para o pessoal que está no grupo do Telegram. Vou deixar o link abaixo aí, quem está no YouTube. E óbvio, a gente pede, né, pessoal? Vocês que estão gostando do vídeo, deixar o curtir, deixar o like, compartilhar, enfim, né? Fazer o que é de melhor que é possível aí dentro dessas redes sociais para a gente perceber se a gente está no caminho certo ou não, né? Eu estou elucidando aqui, vou abrir a planilha, né? Vou abrir a planilhinha aqui. Eu estou mostrando aqui relacionado à área de móveis, né? Para quem já está, quem sabe aí, eu, na verdade, já estou mais inserido dentro desse contexto, né? Então, já trabalhei muito tempo na indústria moveleira, já trabalhei em outros tipos de indústria também, mas eu acabo dando o exemplo mais aqui porque, de fato e de regra, na região que a gente está, tem mais empresas do ramo moveleiro, tá? O FTT, então, eu vou calcular as peças que eu produzi e vou fazer um percentual daquelas que eu não obtive qualidade, independente do seu defeito, né? Então, como vocês podem ver aqui, nesta planilha a gente pode cadastrar os produtos, tá? A gente pode listar as máquinas. Outra coisa que a gente poderia fazer, né? Isso como eu falei, o grau de liberdade é muito grande, né? E eu sempre falo que o Excel para mim foi um divisor de águas, porque ele vai permitir você, toda a parte teórica, você aplicar. Então você poderia, além de ter, por exemplo, lista de produto, lista de máquinas e de turnos, você poderia ter, por exemplo, a lista de operadores, porque você poderia ver o FTT relacionado ao operador, né? Beleza. Então, nós temos aqui indicando o turno, né? Os turnos de produção. Nós temos as máquinas, né? Nós temos o código dos produtos, que a gente tem cadastrado, então a gente vai poder indicar. E a gente tem a quantidade que foi produzida e aqui
os tipos de defeito que a gente tem dentro deste processo, tá? Deixa eu exemplificar aqui também, por exemplo, uma lista de verificação que você poderia utilizar. Esse tipo, né? Por exemplo, é um exemplo aí que você poderia utilizar dentro do seu processo. Também não existe, pessoal, é essa lista que eu tenho que usar. Não, você pode ir melhorando. O que eu sempre aconselho para qualquer formulário que você tem que simplificar. Porque se é o operador que vai fazer o preenchimento, além de operar a máquina, além dos problemas que ele tem durante o dia a dia, você precisa facilitar a vida dele. Então, esse caso, por exemplo, ele só vai marcar ali quando houver aquele problema, quando houver o erro, né? Então, fica fácil e depois você pode estratificar isso dentro do próprio Excel, tá? Beleza, mas vamos voltar aqui para a planilha do FTT. Então, como a gente calcularia esse FTT? Obviamente, eu vou pegar, por exemplo, igual, né? Vou inserir aqui. Não é só isso, tá, pessoal? Depois a gente vai fazer uns resumos através dessa tabela, né? Eu vou pegar o total que eu produzi, obviamente, menos a soma dos meus problemas, né? Então eu vou somar aqui, ó, refugo, reprocesso, reteste e reparos de fora de linha. Perfeito, né? Vou fazer dessa forma aqui. Espera aí que eu abri parênteses. Deixa eu fechar aqui. Beleza. Vamos dar um Enter aqui. Calma que não é isso ainda, tá? Eu vou fechar parênteses aqui, ó. Vou abrir um parênteses aqui no produzido. Vamos usar aqui, ó. E um parênteses aqui para eu respeitar a precedência matemática, né? Deixa eu só mudar esse formato para vocês entenderem. Deixa eu colocar para número. Por exemplo, aqui, ó. Eu tive 100 peças produzidas, né? Menos o que eu tive de reprocesso. Isso me deu aí 87 peças boas, né? Beleza. É a quantidade de peças que eu fiz de qualidade pela primeira vez, né? Então, o first time through é isso. Fazer pela primeira vez. Pode ser que em algum momento eu vou reprocessar e vou recuperar e vou ficar com a 100. Mas esse reprocesso eu já estou meio que gastando um tempo, né? Para poder reprocessar. Ok. E aí, o que a gente faz agora? Para achar isso em percentual, obviamente que eu vou dividir pelo total de peças, né? Então, vou dar um Enter, deu 0,87, né? Obviamente que isso é em termos percentuais. Então, eu mudo aqui para percentual, eu tenho aí o FTT pro dia, né? Para aquela ordem de produção. Uma coisa que você pode fazer também, dependendo do sistema que você utiliza, né, dependendo do sistema ERP, é tirar um relatório da ordem, né, das peças de ordem de produção e fazer esse cálculo, sempre tentando importar e exportar. Eu gosto muito de utilizar Power Query, né, porque ele me permite fazer a edição de qualquer tipo de relatório que eu tiro do ERP. Dá um grau de liberdade muito grande. E se o relatório é padronizado, eu não preciso ficar tratando a todo momento. Então, é uma coisa que eu também sempre falo. Eu sou engenheiro de produção, mas informática, nos dias de hoje, é muito importante. Ter conhecimentos de análise de informações e dados é muito importante para qualquer área, tá? Beleza. Desta forma, a gente calculou o FTT. Mas, obviamente, como qualquer indicador que você fazer, qualquer indicador que você calcular, nós precisamos fazer o seguinte, nós precisamos ver a evolução disso ao longo do tempo. E o Excel vai nos permitir fazer isso. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou inserir uma nova tabela dinâmica, né? Estou com a tabela aqui, já está em formato tabela. Vamos inserir aqui uma nova tabela dinâmica. Vou fazer aqui, ó. Ok, vou deixar numa nova planilha, vou dar um ok. Perfeito, estamos aí com a nossa tabela dinâmica 1. E aí o que eu vou fazer, tá? Eu, por exemplo, quero ver por data. Então eu vou puxar aqui, ó, para linhas, né? Você pode reparar que tem 2020, 2021. Nós temos aqui uma hierarquia, ó, aqui ao lado, ó. Nós temos aqui uma hierarquia. Eu vou tirar o trimestre, tá? Vou deixar assim, ó. Aí fica mensal. Eu tenho 2020, quando foi o início do cálculo desse indicador. E eu tenho aqui 2021 até a data de abril. Beleza. Eu vou puxar o FTT aqui, ó. Pego o FTT, né, que foi o cálculo que a gente fez, ó. Puxa ele aqui em valores. Você pode perceber que esse FTT, na verdade, ele trouxe aqui uma soma, né? 106, 103, 137, não é isso. Na verdade,
de todos aqueles FTTs que foram sendo calculados, a gente vai tirar uma média agora, né? Então vamos vir aqui, ó, configurações do campo, e eu vou tirar uma média. Agora, obviamente que isso está em termos percentuais, eu venho aqui, ó, clico com direito, formato do número, e eu vou colocar em percentual. Perfeito. Desta forma agora, eu consigo ver a evolução do FTT. Se estiver reduzindo o seu FTT, significa que a situação está ficando pior, né? E aí, obviamente, né, você pode inserir aqui um gráfico de linhas, por exemplo, ó. Deixa eu inserir aqui para vocês verem, ó. Vamos aumentar. Aqui, pessoal, a gente pode fazer também drill down. A gente acha que Excel não permite fazer isso, né? Mas eu consigo fazer o drill down, por exemplo. Subir na hierarquia, né? De 2020 para 2021, é nítido que o meu indicador está piorando, né? Se eu descer no drill down, eu vejo isso mês a mês e eu poderia colocar aqui, ó, uma linha de tendência também para uma melhor visualização. Deixa eu tentar formatar essa linha, só para que a gente tenha uma melhor visualização dela. Deixa eu aumentar ela um pouquinho. Deixa eu colocar ela na cor. Tá? Eu sempre edito cores também, é bacana para você tentar visualizar, mas eu não vou fazer aqui hoje, né? Quem já me acompanha há mais tempo sabe disso, né? Que eu gosto de editar as cores, eu não deixo linha de grade, coloca rótulo de dados, enfim, né? Eu sempre tento colocar um contexto prático alinhado ao Excel, alinhado ao Power BI e as ferramentas computacionais que existem, né? Beleza. A gente calculou, a gente vê que está piorando, mas a gente poderia, né, igual eu falei, deixa eu dar aqui uma cópia nessa tabela aqui, a gente poderia, obviamente, agora analisar por máquina. Por quê? Pode ser que a sua máquina esteja ficando velha, já tá sendo ultrapassada pelo tempo e pela tecnologia. Então, por exemplo, ó, vou pegar aqui, ó, e vou trazer máquina. Olha só, por máquina, deixa eu classificar aqui, ó. Por máquina, por exemplo, a minha pior máquina é a serra circular e alguma coisa está acontecendo dentro da embalagem também. Então eu já vou pegar e vou tentar atuar dentro desses dois setores, tá? Trabalhar com informação realmente. Poderia aqui, se essa base estivesse trazendo operador, beleza, mas eu poderia também, por exemplo, ó, calcular o FTT por turno. Deixa eu tirar aqui, ó, só tirar a máquina e traz o turno, ó. Por exemplo, o turno B já está um pouquinho pior, mas não está com tanta diferença como você pode ver. As principais, né, eu vou olhar e vou segmentar por máquina e setor, no caso dessa base aqui, da forma que foi registrada, a gente consegue fazer, né? E, obviamente, coloquem sempre isso em mente. Qualquer indicador financeiro, vendas, logística, produção, no caso do FTT está mais ligado à produção, mas poderia ser utilizado em administrativo também, é sempre evolução ao longo do tempo, né? E aí você vai segmentar por outras áreas, ver questão de operador, e não significa também que você vá dispensar o operador. Talvez é um treinamento, uma questão de conscientização, talvez não seja nem o operador, seja a máquina, como a gente está demonstrando aqui. Pessoal, eu acho que deu para vocês compreenderem, né, neste caso, o que é o FTT. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aí o comentário. O FTT a gente olha apenas a questão de qualidade, mas é um indicador importantíssimo. E aí a gente tem o OEE também, né, que também é um indicador da manufatura enxuta, né, que aí vai tentar fazer uma união, a união da tríade, que talvez seja a mais importante, né, unir esses três setores. Que no caso da qualidade, que a gente vai olhar basicamente esse indicador aí, a gente olha a questão da disponibilidade, então a manutenção vai estar ligada a essa disponibilidade, e a gente olha a questão de produtividade também, né? Se eu estou cumprindo com as ordens de produção que está sendo lançada dentro da produção. Perfeito, espero que vocês tenham gostado, deixa aí o seu comentário, deixa o seu curtir novamente. A gente se encontra aí num próximo vídeo. Um grande abraço, bons estudos e vamos sempre estar tentando evoluir aí. Um abraço!